Vamos comigo para um passeio de barco? O rolê surgiu no meio do nada, em cima da hora. Bom, gente, eu tava com essa cara de sono, porque eu tinha simplesmente dormido 3 horas da manhã pra acordar 6 horas, gente. Então, assim, eu tava exausta. Antes que vocês falam, ai, Sarah, você é rica, você tá toda hora em rolê diferente. Gente, não. Eu só simplesmente digo sim pras ideias malucas da minha mãe e vou junto com ela, né? Porque, assim, eu confio que vai dar tudo certo. Gente, olha o tamanho desse barco. Era simplesmente enorme. Eu amei ele. Gente, como eu falei pra vocês, que eu estava morrendo de sono. A primeira coisa que eu fiz quando cheguei no barco foi fazer crochê. Eu estava com uma missão de fazer um top de crochê. Não sei quanto tempo ia demorar, mas que eu queria fazer um top de crochê no barco. E eu fui exatamente pra isso. Quanto mais a gente passava, mais perto da ponte a gente ficava. Vou mostrar pra vocês que a gente ficou literalmente embaixo da ponte. Sério, gente, eu nunca tinha chegado tão perto da ponte assim. Só por cima, né? Mas assim, embaixo eu nunca tinha chegado perto. Mas é simplesmente incrível, gente. Sério, imagina ela ligada. Ai, muito linda. Como seria um rapel embaixo dessa ponte. Ai, gente, meu sonho. E como não podia faltar, né? Eu fui fazer meu close na ponte. Porque assim, o tanto de close que eu fiz nesse barco não tá nem escrito. É sério, gente. Acabei com o meu armazenamento, mas foi por uma boa causa. Aqui eu tava com o Ismael, gente, que eu tinha acabado de ver. Literalmente, eu tinha visto ele há 3 horas atrás. Não deu tempo de sentir saudade, gente. Meu Deus do céu. Aqui eu tava mostrando meu processo no crochê, gente, que eu já estava ganhando forma, né, gente? Já dava pra ver o que seria, mais ou menos já ter uma base de como é que ele funcionaria, gente. Sério. Eu arrasei nesse top. Foi o top mais rápido que eu fiz na minha vida. E mais close meu no barco, gente, porque o que eu mais fiz nesse barco foi fazer close. Mas sério, gente, tava um absurdo de frio esse barco. Eu tava me tremendo, eu fui colocar uma blusa, gente. Mas era o pedaço de pano que eu levei, pra vocês verem que eu realmente não tava mentindo quando eu disse que eu ia andar com crochê. Eu literalmente fui pra todo canto com crochê. Olha essa vista, gente. Aí, enfim, tínhamos chegado na praia depois de horas. Também mostrar pra vocês uns dois que estavam querendo chamar atenção, gente. Só voltaram colocar pinico na cabeça. E eles juraram que tava arrasando. Aí mostrando pra vocês a gente chegando na praia. E essa parte é muito satisfatória, gente. Sério, eu fiquei um tempão lá só pra me ver como é que funcionava essa parte do barco. Não vou dizer que meu sonho é ter um barco, mas eu acho simplesmente irado. Sério, a forma como eles amarraram era top. Aí estávamos descendo, né, gente? E eu continuando com meu crochê, porque eu não sou besta, né? Estávamos descendo do barquinho. Enfim, gente, nessa hora eu tava falando que a gente não ia entrar ainda na água, porque tava muito frio. Sério, gente, tava com um céu nublado, não tinha um sol, um céu azul, não tinha nada. Como é que eu ia entrar na água com esse frio do cacete? Mas depois eu me rendi e entrei na água do mesmo jeito, porque a água tava quentinha, então eu só fiz migué mesmo. Aí vamos dar uma turistada na ilha, que era simplesmente minúscula, né? Mas, deu pra turistar. Achamos uma... Não sei o que é isso, gente, mas a gente foi dar uma olhada pra ver, porque eu e meu espírito de Dora Aventureira não consegui ficar quieta. E eu continuava com a minha mão e o meu crochê na mão. Estávamos vindo e vimos que nesse lugar dava pra acampar, gente. Achei irado. Acho que eu vou voltar lá só pra mim acampar mesmo. Demos uma voltinha lá, porque era simplesmente muito lindo esse lugar. Era muito lindo, gente. Eu tava fofocando com meu amigo, porque a nossa vida é sobre isso, né? Sobre fofocas e fofocas e fofocas. Aí eu fui bagunçar com meu amigo, que na história do Moranguete, ele é o Bananildo. Vou deixar no ar, gente, pra quem entender, entendeu. Aí, gente, simplesmente um cara de jet ski parou o jet ski na nossa frente. A vontade que eu tava de roubar esse jet ski, mas eu mal sei pilotar uma bicicleta. Aí eu criei vergonha na cara e fui entrar na água, gente. Mas o que eu não sabia é que simplesmente o boné ia ficar simplesmente rosa, gente. Na verdade eu sabia, mas eu me fizinha de sonsa porque o boné não era meu. Botei, o boné manchou e no fim o meu amigo me deu porque eu não gosto de rosa e enfim, agora é meu. Aí onde a gente tava, passou e povo aí na Banana Split, gente. E como vocês já podem até imaginar o que vem pela frente. Pois é, eles decidiram ir, gente. Eu não fui não, porque eu já sabia o que me esperava. Então eu decidi ficar no barquinho filmando e sobre isso, né, gente? Um povo bem lindo, maravilhoso. Não sabia eles o trauma que vinha pela frente, gente, sério. Eles saíram tudo traumatizados. E eu rindo da cara deles, porque eu não sou besta, né? Muito engraçado, gente, ver eles tudo animadinho, tudo bem felizinho. Até esperar, gente, a própria queda deles, gente. Foi tanta queda que eu não gravei tudo não, porque era muita queda e eu não esperava, gente. Era queda do nada, era queda de lado, de frente, de cima. Era muita queda, gente. Eles tudo aí felizes. A mamãe ainda foi tentar fazer uma graça aí, fica em pé. Quase que ela cai com isso. Não vou rir sozinha, então escutem o som da queda dele. Ixi, foi muito rápido, olha. Aí eles estavam tentando subir de volta a banana, gente. Inclusive, isso é extremamente difícil, tá? Aparenta ser fácil, mas não é não, gente. Demanda muita força e muita habilidade, coisa que eu não teria. Depois de, sabe, Deus quantas quedas. Olha o cabelo do meu pai. Meu Deus do céu, coitado, gente. Faltou o cabelo ficar pra trás. Olha minha mãe. Meu Deus do céu, gente, tadinha. A cara do Israel. Gente, olha o cabelo disso. Meu Deus do céu, socorro. E a amiga da minha mãe, gente, tadinha, gente. Sério, ela saiu dessa brincadeira. Ela, assim, saiu traumatizada. Ela saiu perdendo brinco, perdendo isso, perdendo aquilo, gente. O brinquedo não tava de bom grado pra ela, não, gente. Tava na maldade. Fiz um closezinho no barquinho também, gente, porque eu amo, né? Fazer o quê? Sou eu. Gente, eu vou ser bem sincero. Eu acho que esse verão não tava puro, não. Fizeram raiva pra ele. Ele descontou todinho aqui, gente. Sério. Ele foi sem dó. Maldade. Aí nessa hora aí, gente, eles estavam tudo xoxado, tudo machucado. Porque essa queda, gente, foi considerada, gente. Saíram tudo com hematoma, tudo roxo. Aí minha mãe falando que foi traumatizante. Ia bagunçando, né? Porque foi ela que pagou. Então, vai lá de novo, vai, pô. Contando fofoca pra vocês, gente, que tanta coisa rolou nessa praia que vocês não têm noção. Meu amigo tava chamando essa praia de viado, gente, porque o tanto de viado que tava praticamente dando em cima dele. Não tava escrito, gente, mas era cada viado. O bichinho já tava traumatizado com viado, gente, sério. Em todo lugar que a gente vai, que a gente sai, tem viado dando em cima dele. Fizemos amizade com uma cachorrinha, gente, que tava no nosso barco com a gente, mas eu não sei mais se ela voltou com a gente. Eu simplesmente não vi ela e, enfim, fiquei com dó. Não sei se ela voltou, se ela ficou, não faço a mínima ideia. Mas ela era uma fofa, bem carinhosa, mostrando que essa praia era realmente muito bonita. Ela era minúscula, mas ela era bonita, tá bom? Coisas mais lindas é esse nosso Rio Negro, tipo assim... Cara, que coisa linda, simplesmente perfeito, uma combinação que
super combina. E se eu contar pra vocês que o sol só decidiu sair depois que entramos no barco pra voltar? Pois é, gente, fiquei triste porque eu queria muito ter pegado sol na praia, mas a vista na volta valeu super a pena. E com a vista incrível, gente, sério, é coisa muito linda, sério, é absurda, absurda. Olha o tamanho desse rio, é simplesmente lindo. Eu simplesmente amo andar de barco, de viajar. A paisagem compensa tudo, então eu simplesmente amo. Mostrando pra vocês o meu processo, como já estava ganhando forma, tá bom? Faltava só mais algumas carreirinhas pra me terminar, então já tava na reta final, já tava na reta final. A volta aparenta ser sempre bem mais rápida, então alguns minutinhos depois já dava pra ver a ponte, mas assim, gente, ela tava ali, mas ainda estava muito longe, então demorou, tipo, cerca de muito tempo pra chegar perto dela. Em compensação, a vista compensa tudo, né? De novo mostrando a ponte, porque assim, gente, olha que vista linda. Ai, não dá. Passando por baixo dela, gente, literalmente bem baixinho dela. Aí eu fico imaginando, gente, o quanto trabalhoso isso deu pra fazer. E, pela lógica, não faz sentido uma ponte no meio do rio. Como é que as pessoas fizeram isso? Ai, eu não consigo entender, não. Mas take da ponte, e simplesmente, gente, eu amei esse take. Olha esse casal, gente, super fofo. Aí aqui eu já tava prontinha pra ir embora. O barco já tava bem pertinho do porto, então eram alguns minutinhos e a gente já chegava lá. Tanto de gente que tinha nesse barco, não tá escrito, gente. Uma hora é assim, gente, se tem música, tem festa. Mas, gente, deu pra finalizar o dia com esse pôr do sol incrível e a pontezinha lá no final. E o meu lookinho bem básica, né? Ou não, porque eu não sou básica, né? O meu lookinho bem minimalista. E finalizando com esse pôr do sol simplesmente incrível.